Boa noite, pessoal. Dando sequência aí, né, à nossa aula. Hoje nós vamos tratar sobre um assunto muito recorrente aí nas questões de concurso, concordância, e nós temos dois tipos de concordância, verbal e nominal. Se der tempo, trataremos dos dois tipos hoje. Se não, nós vamos priorizar aqui a concordância verbal. Bom, vamos lá então, né? Fazendo um panorama geral, então, do que se trata, na verdade, a concordância verbal e nominal? Como o próprio nome indica, né, a concordância, ela ocorre em um aspecto de dois termos estarem concordando. Então, nós temos a concordância verbal, no caso, diz respeito entre a concordância do verbo com o sujeito, e temos a concordância nominal, que diz respeito à concordância entre os próprios nomes. E aí, o que a gente chama de nome na gramática? Substantivos, adjetivos, artigos, pronomes, são o que chamamos de nomes. A concordância verbal, em específico, nós vamos trabalhar com os verbos. Em alguns casos, com a presença do sujeito, como a gente já viu, e outros, quando temos uma oração sem sujeito, nós veremos, né, então, que não teremos uma concordância, ou seja, o verbo vai ficar no singular, devido à inexistência de um sujeito. Bom, então, a regra geral, ela vai nos dizer o seguinte: o verbo, ele tem que concordar com o sujeito em número e em pessoa. E vamos relembrar aqui que o núcleo do sujeito que é o mais importante para nós. Embora haja um sujeito extenso, o que vai mandar na concordância vai ser o núcleo do sujeito. Então, se eles não forem embora logo, né, então esse eles é um sujeito que está na terceira pessoa do plural, e nós temos o verbo também na terceira pessoa do plural. Nós, né, o sujeito aí entre parênteses, um sujeito oculto, vamos precisar aprender a dormir em pé. Então, esse sujeito, ele está na primeira pessoa do plural, aliás, esse verbo, para concordar com o sujeito. Então, quando a gente fala de número, nós estamos falando de singular e de plural, e quando falamos de pessoa, estamos falando da primeira, da segunda ou da terceira pessoa. Então, é importante a gente retomar aqui a questão dos pronomes, né? Então, eu, tu, ele ou ela, né? Respectivamente, primeira, segunda e terceira pessoa do singular. Nós, vós, eles ou elas, primeira, segunda e terceira pessoa, respectivamente, do plural. A regra geral, então, é essa. Para que a gente faça uma boa concordância, nós temos que detectar qual é o sujeito e saber se o verbo está no mesmo nível, né? Está de acordo em número e em pessoa com o sujeito. Bom, então vamos para os casos especiais, que são muitos. Primeiro caso especial, o pronome de tratamento. Como que se faz, então, a concordância com o pronome de tratamento? Vocês já devem ter visto com o Tenente Willer a respeito dos tipos de pronome.
dentro dos pronomes, nós temos os pronomes de tratamento, certo? São aqueles que servem para tratar alguém. Então, nós temos, né, lá a questão da hierarquia, por exemplo, da Igreja Católica, né, Vossa Eminência, Vossa Reverendíssima. Nós temos as questões da monarquia, Vossa Alteza, Vossa Majestade, as questões jurídicas, né, Vossa Excelência, Vossa Meritíssima. Embora haja esse pronome vossa no pronome de tratamento, isso não quer dizer que o verbo deva ficar no vós, né? Digamos assim. A concordância, ela sempre deve ser feita com a terceira pessoa, quer seja do singular, quer seja do plural. Então, você, em vias de regra, seria uma segunda pessoa do singular, porque equivale a tu, né? É um pronome de tratamento, né, informal, que equivale à segunda pessoa. Só que o verbo ele tem que ficar na terceira pessoa do singular. As senhoras se responsabilizam por todo o setor? Então, até aqui, simples, né? Mas ainda que haja, né, Vossa Excelência está cansado. Nós não temos em nenhum momento base para falar Vossa Excelência está cansado, ok? Sempre será a concordância na terceira pessoa. Se tiver Vossa Excelência saiu da sala nervoso. Se nós tivermos um exemplo com Vossas Excelências estavam exaltados, terceira pessoa do plural. Bom, agora vamos para a questões especiais em relação ao sujeito simples, ok? O verbo ele ficará no singular nos seguintes casos: quando o sujeito ele for representado por um substantivo coletivo. Todas as vezes, então, que nós temos um coletivo, e aí vocês vão se lembrar lá que o substantivo coletivo é aquele que designa um conjunto. Então, nós podemos ter batalhão, multidão, nós podemos ter cardume, constelação e um tanto de coletivos. Ainda assim, se esse substantivo estiver no singular, obviamente, o verbo precisa estar no singular. Então, o batalhão perfilhou-se diante do comandante. Terceira pessoa do singular, terceira pessoa do singular. Se o sujeito for representado pela expressão mais de um, né, nós vamos colocar sempre no singular. Então, mais de um reservou lugar na primeira fileira. É como se a concordância, na verdade, acontece com um. Se o verbo ele expressar reciprocidade, ele ficará no plural. Então, recíproco, algo que a gente pratica, mas a gente também está recebendo. Então, como no exemplo, mais de um político cumprimentaram-se. Então, é porque o político cumprimentou, mas ele também foi cumprimentado. Então, nós temos aí uma ideia recíproca. Se o sujeito for a locução um ou outro, né, nós também teremos o singular. Um ou outro fará o levantamento das despesas. Então, sempre ficando no singular. Se o sujeito ele for representado pelas locuções partitivas, então, locuções partitivas são de parte mesmo, né? A maioria de, minoria de, maior parte, grande parte, são essas locuções. Seguidas de substantivo no plural. Então, atentem bem não é uma pegadinha, né? Mas pode passar a ser. Aqui nós temos duas possibilidades. O verbo ele pode ficar no singular ou ele pode ficar no plural. Então, a concordância, ela pode ser com a locução, maioria de, maior parte de, menor parte de, ou ela pode ser com o termo no plural. Então, a maioria das lojas estava ou estavam, certo? Então, a maioria das pessoas pensa, a maioria das pessoas pensam, né?
e aí reticências. Então, sempre que houver essa expressão partitiva seguida de um substantivo no plural, há duas possibilidades de concordância. Bom, segunda parte, então. Agora, o sujeito ele irá para o plural. Em que caso? Se o sujeito for representado pela expressão um dos que, ele foi um dos colegas que mais me apoiaram. Então, um dos que, aí nós temos o verbo no plural. Atenção, quando se quer destacar o indivíduo dentro do grupo, emprega-se o verbo no singular. Então, a professora foi uma das pessoas que me incentivou. Bom, então, vocês podem ver que o singular, na verdade, ou o plural, nesse caso, estará certo, porque dependendo do nível da questão, do contexto da questão, a gente não vai saber se está querendo destacar um indivíduo dentro do grupo ou não. Então, é aceitável as duas concordâncias. Se o sujeito ele for representado por nomes próprios no plural, antecedidos de artigo. Então, atentem bem para este exemplo. Os Estados Unidos investem bastante em tecnologia. Estados Unidos é um nome que já está no plural. Só que se esse nome ele vier sem o artigo, sem o determinante, eu vou colocar aqui, Estados Unidos investe bastante em tecnologia, certo? Só se tivermos a presença de um determinante, no caso, né, aqui um artigo, é que nós vamos colocar o verbo no plural. Então, observem bem, Minas Gerais produz muita soja no Cerrado. Então, Minas Gerais aqui, por mais que seja um nome no plural, eu estou colocando o verbo no singular, até porque por uma concordância, né, digamos assim, ideológica, que é o Estado produz. Mas vocês já devem ter ouvido alguma frase dizendo as Minas Gerais. As Minas Gerais, nesse caso, teria que ser produzem. Não é muito comum a gente encontrar as Minas Gerais, mas se encontrarmos, se tiver acompanhado de artigo, de determinante, nós vamos colocar o verbo no plural, ok? Se o sujeito ele for representado por nomes, por pronomes interrogativos ou indefinidos, no plural, seguido dos pronomes pessoais nós ou vós. A concordância se faz com os pronomes ou com os interrogativos ou com os pessoais. Então, explicando melhor isso, ó, quais de nós agiram com justiça, certo? Quais de nós? Quais é um pronome interrogativo que está no plural. Nós já é um pronome pessoal. O que acontece? O verbo, ele pode concordar com quais agiram com justiça, ou ele pode concordar com o pronome pessoal nós. Então, quais de nós agimos com justiça, ok? Alguns de vós concluirão o curso, ou concluireis. Então, essa concordância pode ser ou com alguns concluirão, ou vós concluireis. Agora, observem bem, isso só acontece se esse pronome interrogativo estiver no plural. Porque se estiver no singular, como qual de vós deseja um táxi, nós só podemos colocar o verbo no singular, ok? Então, nenhum de nós acredita em discos voadores. Então, só há duas possibilidades se o pronome interrogativo ou indefinido, ele estiver no plural. Não sendo assim, nós vamos deixar o verbo apenas no singular. Se o sujeito ele for formado por núcleos ligados pela preposição com, então, olha só, o presidente com os ministros reúnem-se no Palácio da Alvorada. Aqui a gente tem uma ideia realmente de
de união, né? Digamos assim, é o presidente e os ministros. Por isso, nós podemos colocar o verbo no plural, reúne. Agora, atenção, o verbo ficará no singular quando se quiser realçar o primeiro elemento. O promotor, como advogado, dirigiu-se à presença do juiz. A mesma coisa que acontece lá no um dos que, né? Que está aqui, logo atrás. Fala que se eu quiser destacar, eu vou colocar no singular. Então, se eu quero destacar, realçar, enfatizar o primeiro, eu coloco no singular. Bom, a menos que a questão deixe claro que eu quero realçar somente um elemento, só o elemento do singular, eu posso, então, fazer as duas concordâncias, ou no singular ou no plural. Bom, vistos, então, os casos de concordância com sujeito simples, vamos para as regras com o sujeito composto. Com o sujeito composto, o verbo ficará no plural nos seguintes casos. Se o sujeito composto estiver antes do verbo. Então, observem, nós já falamos sobre isso, que a ordem correta é sujeito, verbo e o complemento. Então, como nós temos aqui, os jogadores e a torcida, sujeito composto, abraçaram-se no campo. Portanto, verbo no plural. Essa é a regra geral de sujeito composto. E se fosse o jogador e a torcida, também seria, né? São dois sujeitos. Agora, se o sujeito composto ele vier depois do verbo, no caso de uma ordem inversa, ou seja, o verbo, né? Ele concordará com todos, ficando no plural, ou ele pode concordar com o mais próximo. Então, atentem bem para a possibilidade. O que às vezes pega, né? Digamos assim, ou que causa dúvidas, é que, em relação à concordância, a gente sempre tem casos em que há mais de uma concordância correta. Então, atentem bem para estes casos em que há mais de uma possibilidade de concordância. É o caso do sujeito após o verbo. Então, nós temos voltaram ao hotel o turista e a polícia. Eu posso falar voltaram, concordando com turista e com polícia, ou eu posso colocar voltou ao hotel o turista e a polícia, concordando apenas com o turista, ok? Então, sempre que o sujeito, e é claro, gente, óbvio, né? Se o mais próximo aqui, que é turista, se este termo ele estivesse no plural, o verbo só poderia ficar no plural, né? Claro. Mas se o termo mais próximo ele estiver no singular, nós podemos ter, então, duas concordâncias. Ou concorda com os dois, ou concorda com o mais próximo. Caso o sujeito composto seja formado por pessoas gramaticais diferentes, o verbo ficará no plural. Sempre fica no plural. Agora, vamos saber em qual plural que é esse, né? Se houver a primeira pessoa, que é eu ou nós, né? Ela, que é a primeira pessoa do plural, ela vai prevalecer sobre as outras, ok? Então, sempre que tiver eu, pode ter eu, tu, ele, nós, prevalece nós, ok? Primeira pessoa do plural. Então, eu, tu e eles faremos a pesquisa amanhã. Sempre que tiver o eu, então, predomina primeira pessoa do plural. No caso, nós. Havendo a segunda pessoa, tu e vós, e terceira, ele e eles, o verbo pode ficar ou na segunda ou na terceira. Então, olha só, tu e ela reivindicas ou reivindicam. Então, sempre que tiver eu, usa-se nós, ok? Sempre que tiver segunda e terceira, eu tenho duas possibilidades, ou segunda ou terceira. Quando os sujeitos, os núcleos, forem ligados pela conjunção ou pela conjunção nem, e não houver ideia de exclusão ou isolamento de nenhum dos núcleos. Então, lembrando que aqui nós estamos falando de verbo no
plural, né? O que é isso de ideia de exclusão ou isolamento? Prestem atenção, ou eu ou você participaremos da eleição. Nós dois podemos participar. Então, verbo no plural. Ou ela ou você organizarão a festa. Nem eu nem você conseguimos o empréstimo, né? Eu e você equivale a nós. Ela mais você equivale a vocês. Nem Drummond, nem Bandeira, ele mais ele equivale a eles. Perderam seu valor. Agora, quando eu tenho ideia de exclusão, o verbo fica no singular. Como que é essa ideia de exclusão? Quando só um pode fazer. Então, Hugo ou Carlos será o orador da turma. Ora, só um que pode ser o orador da turma, né? Só um que pode carregar a tocha olímpica, certo? Nenhum nem outro fez o gol da vitória, né? Não houve o gol da vitória, então não foi feito. E claro que só um poderia fazer. Nem Júlio nem Cláudia ocupou a chefia um só. Então, quando há a ideia de exclusão, né? Então, João ou Maria será o presidente da empresa. Sempre que houver essa ideia de exclusão, o verbo deve permanecer no singular. Quando os núcleos são ligados pelas conjunções, não só, mas também, tanto como que são conjunções aditivas, que nós já vimos, emprega-se o verbo no plural. Não só Lígia, mas também Wagner, ou seja, né, os dois, eles se beneficiaram com as mudanças. Tanto ele como eu, olha só, ele e eu, nós, nos saímos bem no exame. Com o sujeito composto, o verbo ficará no singular nos seguintes casos. Então, atentem bem. Ainda que haja um sujeito composto, eu posso sim ter um verbo no singular. Quando o sujeito ele for uma sequência de palavras, e aí eu tenho uma palavra que resume, certo? Água, casa, água, comida e carinho. Nada fez o pardalzinho feliz. Então, eu tenho a palavra nada, que é um pronome indefinido, que está resumindo tudo. Então, claro que o fez, ele está concordando com o pronome nada. Prédios, árvores, postes, tudo a tempestade derrubou. Então, derrubou está fazendo concordância com o pronome tudo, ok? Então, sempre que houver essas expressões que resumem, né, o sujeito composto, o verbo ele ficará no singular. Se o sujeito ele for formado por palavras sinônimas ou quase sinônimas, né, por exemplo, paz e tranquilidade, alegria e felicidade, o verbo também ficará no singular, né? Muita raiva e indignação dominava seus gestos. Se o sujeito for representado por verbos no infinitivo, empregados de forma genérica, ok? Genérica. Viajar e passear constitui seu ideal de vida. Agora, se esse infinitivo ele vier precedido de artigo, no caso, então, nós estamos substantivando um verbo, né? Ele ficará no plural. O ganhar e o perder fazem parte da nossa vida. Então, o ganhar e o perder tem artigo, então aí, a partir desse momento, já teremos um verbo no plural. Quando o sujeito composto é representado por uma gradação de ideias, o verbo poderá ficar no singular no plural. Bom, quem aí já estudou figuras de linguagem sabe que a gradação ela é uma figura de linguagem, né? Em que há uma representação, uma sequência de ideias que pode ser crescente ou pode ser decrescente. Então, sempre que houver isso, eu posso colocar o verbo no singular ou no plural. Sua desconfiança, seu ciúme, sua mágoa foi intensificando, né? Então, foi aumentando aí. Abalou o relacionamento ou abalaram. Então, sempre que houver uma gradação,
o verbo pode ficar no singular ou no plural. Claro, lembrando novamente, se essa gradação ela estiver no singular, se os termos estiverem no singular. Quando o sujeito ele for o pronome relativo que, o verbo concordará com o antecedente desse pronome. Então, mais uma matéria que vocês já devem ter visto aí, né? O pronome relativo é aquele termo que é usado para fazer a coesão dos termos no texto, evitando repetição. Então, o que é um dos pronomes relativos aí mais utilizados? Quando houver, então, um pronome relativo, o verbo ele vai concordar com o antecedente. Então, atente bem, na verdade, sou eu que pago as despesas. Eu que pago. És tu que pintas. Serão esses jogadores que receberão. Então, atentem bem que pago concorda com eu pago, tu pintas, jogadores receberão. Então, sempre que houver o pronome relativo que, por mais que a palavra que traga uma ideia de terceira pessoa, sempre a concordância será com o antecedente. Agora, cuidado com a concordância da expressão expletiva, que é uma expressão de realce, né? Para enfatizar. Se o sujeito não aparece entre e que, a expressão fica invariável. Se o sujeito aparece, ela varia. É contra as injustiças que eles se voltam. Viram que tem o que aí, né? Essa expressão expletiva. Então, eles se voltam contra as injustiças. Então, concorda. São eles que se voltam contra as injustiças, ok? Então, tá aí entre a expressão, então o são concorda, senão vai ficar é que mesmo, sem concordância. Agora, o pronome relativo quem, ele já é diferente do pronome relativo que. O pronome relativo quem, ele tem duas possibilidades de concordância. Ou ele concorda com o antecedente, ou ele concorda na terceira pessoa do singular, ou seja, concorda com a palavra quem, porque quem, né, traduz uma ideia de terceira pessoa do singular. Quem fez, por exemplo, quem organizou. Fomos nós quem apresentou a proposta. Pode parecer muito errado, né? Fomos nós quem apresentamos. Então, há as duas possibilidades. Então, fomos nós quem pagamos a conta, fomos nós quem pagou a conta. As duas possibilidades estão corretas. Fomos nós quem organizamos a entrevista. Então, com o que só tem uma possibilidade, concorda com o antecedente. E com o quem, ou concorda com a palavra quem, ou concorda com o antecedente. Agora, com o sujeito numeral fracionário. Fracionário, né, o numeral aí que indica fração, parte, o verbo ele vai concordar com o número. Então, só 1/4 dos alunos foi aprovado. 1 foi aprovado. 2/3 serão exportados. Então, sempre que houver uma fração, o verbo ele concorda com o número, né, o numerador lá da matemática, vai concordar com o numerador dessa fração. Agora vamos para a porcentagem. Vocês devem estar pensando, estamos na aula de matemática, de estatística e não sabemos, mas é português. Quando o sujeito ele é representado por porcentagem, o verbo ele concorda com aquilo que é expresso pela porcentagem. Então, observem bem, cerca de 50% dos produtos importados ficaram presos na alfândega, ok? Cerca de 50% da produção foi despachada. Ficaram, concorda com produtos, foi, concorda com produção. Atenção, no caso de 1%, o verbo sempre fica no singular, ok? Somente 1% dos objetos roubados foi recuperado. A questão é a concordância com o numeral aí, né, nesse caso. Agora, a concordância com o verbo parecer. Atentem bem. O verbo parecer
seguido de um verbo no infinitivo, ele também admite duas concordâncias. Nós podemos flexioná-lo, ok? Ou flexionar o infinitivo. A questão é que a gente não pode flexionar os dois, né? É o que acontece com uma locução verbal. Nós vamos viajar. A gente não vai falar nós vamos viajar, viajaremos. Não tem lógica. Então, sempre um termo apenas irá para o plural. Só que, em vias de regra, é sempre o verbo auxiliar, né, que vai para o plural. Nós vamos viajar, eles foram passear, sempre é o primeiro, que é o auxiliar. Só que com o verbo parecer, eu posso colocar um dos dois, ou o parecer ou o principal, no plural. Então, os turistas pareciam estar encantados. Então, para quem acha que isso é totalmente errado, que é um equívoco, não é, é isso mesmo, ok? E os jogadores parecem driblarem os adversários. Então, a concordância pode estar no primeiro ou no segundo, com o verbo parecer. Concordância dos verbos haver e fazer. Aqui a gente vai entrar na questão da oração sem sujeito, né? Então, com o verbo haver, a gente já estudou que não há sujeito, certo? No sentido de existir. Portanto, o que acontece? O verbo sempre fica no singular. Então, com o sentido de existir, o verbo haver, ele é impessoal e conjuga-se apenas na terceira pessoa do singular. Então, olha só, havia histórias estranhas sobre a mulher de Sobrado. Por mais que histórias esteja no plural, o havia tem que ficar no singular, até porque não tem sujeito. Esse histórias aí é objeto direto, ok? Não há com o que concordar neste caso. Há pessoas bastante crédulas neste mundo. Há pessoas, não é hão pessoas, né? Inclusive o plural de há é hão, né? Mas não há, neste caso, colocação no plural. É sempre havia, há, houve, e assim sucessivamente. Sempre na terceira pessoa do singular, com o sentido de existir e com essa questão de verbo impessoal, quando não há sujeito, como nós já vimos. Com o sentido de existir, formando locução verbal, transmite sua impessoalidade a outro verbo. Então, atentem bem para isso também. Com a locução verbal, também vai ficar no singular. Então, olha só. Pode haver propostas. Se tem o pode, então eu vou colocar podem haver. Não, ok? Pode haver, deve haver, vai haver, sempre vai ficar no singular. Sempre. Sempre que houver uma locução verbal, pode haver, haverá, deve haver, haverá. Penso que vai haver, haverá. Então, sempre aí esses verbos, o verbo haver nestes casos, ele é um verbo principal, certo? Vocês já devem ter visto aí que uma locução verbal, nós temos um verbo auxiliar e um verbo principal. Então, se o haver é o verbo principal, então ele tem que ficar no singular. O único caso do verbo haver ser conjugado e ir para o plural é no caso dele ser o verbo auxiliar. Então, eles, por exemplo, eles haviam feito a prova. Eles fizeram a prova. Só neste caso que o verbo haver ele vai para o plural. Bom, atenção, o verbo existir, ele é pessoal e, portanto, concorda com o seu sujeito. Então, gente, tudo isso aqui, o existir aí colocado de várias maneiras, é a ideia de existir. Só que o próprio verbo existir, se ao invés de termos o haver, temos o existir vai para o plural. Aqui perto existem bons restaurantes. Se fosse verbo haver, aqui perto há bons restaurantes. Devem existir. Se fosse o haver, deve haver. Mais 2 aprovados que não constam da lista.
O verbo haver também é impessoal quando indica tempo decorrido. Não é só no sentido de verbo, no sentido do existir, na questão também de tempo, né? Então, há meses que eu não te vejo, havia dias que eu não me encontrava com você. Sempre também ele é impessoal e, portanto, não tem plural. O verbo haver, no sentido de ter, é pessoal e concorda com o sujeito. E aí, nesse caso, ele é até auxiliar, ó. Nós havíamos obtido, nós tínhamos obtido, nós obtivemos ótimos resultados. Então, aqui, ele já não é mais impessoal. Na linguagem popular, é comum a substituição do verbo haver pelo verbo ter, muito, mas é linguagem popular e não a gramática culta, ok, gente? Na gramática culta, a gente sempre deve colocar o verbo haver. Já tem passageiros demais no ônibus, já há muitos passageiros. Quando saímos, ainda tinha 3 pessoas naquela sala. Isso é muito comum a gente falar e muitas pessoas até escrever. Só que o correto, gramaticalmente, de acordo com a norma culta, é haver e não ter. Nesse caso, o verbo ter, ele mantém a impessoalidade do verbo haver. Jamais se deve dizer, já tinham passageiros demais no ônibus, ou ainda tinham 3 pessoas na sala. Bom, então, dependendo do contexto, né, e se houver uma aceitação desse ter no lugar do haver, nós vamos continuar utilizando o verbo ter como impessoal. Bom, agora os casos com o verbo fazer. O verbo fazer, também indicando o tempo transcorrido, ele é impessoal. Muita gente faziam anos, fazem dias, não é desse jeito, é faz anos, faz meses, fazia, fará, e assim sucessivamente, né? Independente do tempo verbal, sempre no singular. Na indicação de tempo, não é indicação como aqui no exemplo de executar, de, eles fizeram uma festa para mim. Não é isso. É no sentido de tempo transcorrido. Houve, aconteceu, passou, certo? Então, com o verbo pessoal, ele vai concordar com o sujeito, significa executar. Os lavradores fazem muito por todos nós. Fazem, executam. Nós fizemos belos passeios pelo lago. Atenção, os verbos impessoais que exprimem fenômeno da natureza e são conjugados apenas na terceira pessoa do singular, se empregados com sentido figurado, tornam-se pessoais e concordam com seu sujeito. A mesma coisa que nós estudamos sobre tipos de sujeito. Quando tem choveu dias e dias na fazenda, se é fenômeno da natureza, não há sujeito, portanto, o verbo está no singular. Certo? Então, choveu, amanheceu, nevou, ventou, todos os verbos que indicam o fenômeno da natureza. Agora, se esse verbo ele estiver em sentido figurado, de como algumas pessoas têm o hábito de falar de chovia canivete. Então, choviam canivetes, certo? Então, as lojas amanheceram enfeitadas para o Natal. É um sentido figurado. Choviam insultos entre os torcedores após o jogo. Sentido figurado. Os insultos, aí é o sujeito e as lojas. Bom, concordância do verbo na voz passiva. Outra questão que nós também estudamos na análise sintática, certo? Quando nós temos o se, pode indicar indeterminação de sujeito, ou pode indicar que aquela oração ela está na voz passiva, certo? Quando que pode ficar na voz passiva? Quando o verbo ele é um VTD. Lembram-se? Verbo transitivo direto. Então, o que acontece? Vende-se lojas, tá errado. Por quê? Porque vender é VTD, então tem que concordar. Então, é vendem-se lojas, ok? Aceitam-se terra e tijolos.
Aguarda-se o resultado ele é aguardado. Oferecem-se vagas, as vagas são oferecidas. Então, aceitar é VTD, aguardar é VTD, oferecer, nesse caso, é VTD. Sempre, então, que o verbo ele for um verbo transitivo direto, nós vamos fazer a concordância com o sujeito, quer seja singular, quer seja no plural. Ok? Agora, a gente não pode confundir esse se, que é uma partícula apassivadora, com o se, que indica que é o sujeito, que o sujeito ele é indeterminado. E aquele verbo lá que acompanha o sujeito indeterminado, o se que acompanha, ele é um verbo intransitivo, transitivo indireto, e em poucos raros casos, né, que a gente se depara, verbo de ligação. Era-se feliz, né? Nesse caso, verbo de ligação. Sujeito indeterminado. Nessa cidade vive-se bem, ok? Intransitivo. Precisa-se de costureiras. Eu não vou colocar nunca em concordância verbal precisam-se de costureiras, mas eu devo escrever oferecem-se vagas, certo? Então, atentem bem para a concordância do verbo quando houver essa partícula se. Você tem que identificar o que é esse se. É uma partícula passivadora? Ah, então pode concordar. E como que eu sei que é partícula passivadora? Se o verbo ele é direto. Quando perguntamos o quê? O se, ele indica indeterminação de sujeito, portanto, sempre no singular. E quando que é sujeito indeterminado? Intransitivo, transitivo indireto ou verbo de ligação. Bom, concordância dos verbos bater, soar e dar. É nessa questão de horas, né? O que vai acontecer? Os verbos, eles concordam com o numeral. Então, bateu 1 hora no relógio da catedral. 1 hora bateu, certo? Então, 1 hora é o sujeito. 12 horas bateram. 5 badaladas soavam. 1 hora deu. E assim vai. Quando o sujeito for determinado, entretanto, esses verbos concordam com esse sujeito. Ok? Então, o relógio, ele bateu e os sinos deram. A concordância aí se faz com o sujeito. Agora, vamos para uma concordância um pouco mais complexa, que é a concordância do verbo ser. Certo? Tem algo só para ela. O verbo ser, como verbo de ligação, ele concorda em geral com o sujeito. Só que ele também pode concordar com o predicativo. Então, vamos lembrar, né? Temos o sujeito, o verbo de ligação e o predicativo. Então, minha mãe é bela, ok? Tudo são flores. Vocês já devem ter ouvido essa palavra, nem tudo são flores. Mas por que é tudo são flores se tudo está no singular? Justamente, né? Por causa do flores, que constitui um predicativo. Então, se o sujeito ele for constituído por tudo, isso, aquilo, e o predicativo ele estiver no plural, o verbo ele vai concordar com o predicativo ficando no plural. Então, por isso, nós temos a frase tudo são flores. Ou, na verdade, alguns preferem, né? Nem tudo são flores. Então, tudo seriam lembranças passageiras, aquilo eram fantasias. Então, sempre que houver o sujeito, tivermos sujeito, verbo de ligação e predicativo, se o sujeito for tudo isso ou aquilo e o predicativo estiver no plural, o verbo, então, vai ficar no plural, o verbo ser. O verbo ser, ele também concorda com o sujeito quando este for representado por um nome próprio, ok? Então, Os Miseráveis é o nome do livro, do Victor Hugo, certo? Então, Os Miseráveis são uma obra famosa. Se o sujeito, ele se referir a coisas ou a objetos, o verbo vai concordar de preferência com o predicativo. E aí, esse de preferência acaba com muita gente, né? Mas pode, se é de preferência, o verbo pode ficar no singular ou pode ficar no plural. Só que essa preferência é porque realmente a lógica
do plural, ela é mais aceita. Então, a tristeza são os dias perdidos da juventude. Concorda com os dias perdidos. O banco eram 2 tábuas estreitas. Concorda com tábuas. Quando se usam pronomes retos como sujeito, o verbo ele sempre vai concordar com esse pronome reto, ok? Então, ele é, tu és, ok? Vós sois e assim vai. Quando há na frase 2 pronomes retos, o verbo ser concorda com o primeiro. Eles não são nós e nós não somos eles, ok? Eles não são, nós não somos. A concordância é com o primeiro. Quando o verbo ser, ele expressa quantidade, ele sempre vai concordar com o predicativo. Olha só, 500 gramas de azeitona é muito. E abrindo só um parênteses, não é 500 gramas, né, gente? Porque grama tem a grama do jardim e tem o grama unidade, peso. Então, é muito. 22 horas seria o tempo necessário. R$ 2 era suficiente. Sempre com essa questão de quantidade, é muito, é pouco, é suficiente, singular. Na indicação de horas, datas e distâncias, o verbo ser concorda com o numeral. Atenção aqui, olha. Hoje são 13 de maio. Mas também eu posso falar que hoje é dia 13 de maio, ok? Então, hoje são 29 de julho. Hoje são 29. Eu não usei a palavra dia. Hoje é dia 29. Com a palavra dia, singular. Só com o numeral, plural. Agora vem uma questão, e aí que já até me perguntaram ali no privado, sobre a silepse. Gente, é o seguinte, a silepse, ela é, assim como a gradação, ela entra em figuras de linguagem. E aí, o que acontece? Algumas questões aqui, né, como a silepse de gênero, por exemplo, ela é, entre aspas, aceitável, tá, para a gramática normativa, mas outras, como constitui uma figura de linguagem, entre aspas, errado, né, digamos assim. Mas vocês precisam saber e também precisam ler com atenção o enunciado para saber o que está querendo, né? Como que está querendo essa concordância. Mas o que é a silepse, afinal de contas? A silepse é a concordância que se faz com a ideia, ok? Então, por exemplo, a gente sabe que multidão são muitas pessoas. A gente sabe que casal são 2 pessoas. Dupla, dentre outros. Então, o que acontece? Na silepse, a concordância ela se faz com essa ideia e não com a palavra, ok? Então, olha só, Vossa Majestade, que é o rei, é bastante magnânimo. Então, a gente já viu, inclusive, que quando é pronome de tratamento, que o verbo ele deve ficar no singular. Então, isso aqui já está claro, certo? Para ti, pareceu-nos encantadora. Terceira pessoa do singular, né? Aí, esse encantadora, né? Referindo-se à cidade. A cidade Paraty. Então, a silepse de gênero, ela acontece porque eu sei que é magnânimo, porque concorda com o rei, é encantadora, porque concorda com a cidade, ok? Por mais que a palavra Vossa Majestade, ela está no feminino, né? A palavra é a majestade, né? Mas a concordância ideológica, a ideia é, eu estou me referindo ao rei, então eu vou usar magnânimo, certo? Então, essa é a silepse de gênero, feminino e masculino. Então, quando há a troca de feminino com masculino, gênero. Silepse de número, vamos lembrar, número singular e plural. A multidão avançava pela praça e cantavam um hino nacional. Então, o sujeito do verbo cantar é multidão. O verbo deveria estar no singular. Mas para eu realçar o número de pessoas, eu usei o plural, ok?
Então, cantavam está fazendo uma concordância ideológica com multidão, certo? Deveria estar no singular e está no plural. Silepse de pessoa acontece com a mudança entre pessoas, primeira, segunda ou terceira. Os americanos temos uma das maiores economias do mundo. A pessoa, ela está se incluindo como americana. Então, é como se dissesse, nós temos uma das maiores economias do mundo, ok? Então, alguém já deve ter ouvido, né? Tem uma letra de uma música que fala, a gente somos inútil. É justamente isso aí, é uma silepse de pessoa, né? Bom, até aqui, tudo ok. Eu quero saber se há dúvidas. São muitas regrinhas aí de concordância, eu vou tentar responder, enquanto vocês vão tentando fazer essas questões, algumas questões aqui do chat. Vamos lá. Amanda, eu já vi muito o quem vir acompanhado de eu, como fui eu quem pagou. A colocação de quem é apenas nas pessoas do plural, certo? Não, Amanda, está certo. Fui eu quem pagou, tá? Não tá errado, não. A questão aí é o seguinte, o pagou, ele está concordando com quem? Inclusive, podia ser, fui eu quem paguei a conta, certo? Colocar no grupo, pode deixar que eu, assim que terminar a aula, eu coloco para vocês o slide no grupo, certo? Deixa eu só... tempo que nós temos aqui. Então, gente, enquanto vocês vão perguntando aí, vamos lá. Nós temos aqui o verbo fazer, o verbo haver, que são, vias de regra, impessoais. Então, singular, certo? E o verbo existir, que é pessoal. Então, a gente só vai aqui confirmar. Faz anos, tempo transcorrido, então, impessoal. Então, faz anos, ok? Aqui, DOE. Havia neste local, existia também, não pode ser haviam, certo? Hoje só existem ervas daninhas, ok? O existir, ele tem o sujeito. Então, ervas é o sujeito do verbo existir. Então, é a letra D e não a letra E, ok? O existir, ele tem o sujeito e concorda com ervas. Combinado? Número 2. Tendo em vista as regras de concordância, assinale a opção em que a forma verbal está errada. Então, atentem bem para os verbos e para os seus sujeitos, para saber aqui qual é o erro que há na questão de número 2. Então, vamos lá. Nós temos pouco tempo. Alguém falou que é a B. Então, vamos ver se é a B mesmo. Emanuel. Existem na atualidade diferentes tipos de inseticidas prejudiciais à saúde. Então, o que existe? Diferentes tipos de inseticidas. Existem, certo? Não é essa? Podem provocar sérias lesões hepáticas os defensivos agrícolas à base de DDT. O que pode provocar os defensivos agrícolas? Então, essa está certa. Letra C. Faltam aos países subdesenvolvidos uma legislação mais rigorosa. Vamos lá. O que é que falta aos países? Uma legislação. Ok, gente? Uma legislação falta. Atentem bem. Uma legislação falta. Aqui está o erro, no faltam. Persistem por muito tempo no meio ambiente os efeitos nocivos dos inseticidas. O que é que persiste no meio ambiente? Os efeitos nocivos.
Os efeitos nocivos persistem, tá certo? Possuem elevado grau de toxicidade os defensivos. Os defensivos possuem. Ok, gente? Então, aqui, ó, letra C. O que está errado? Uma legislação falta aos países subdesenvolvidos, não é faltam. Tem que tomar muita atenção em relação à concordância com a distância, tá bom? Às vezes, está muito próximo de um termo no plural, ok? Então, localizem o sujeito, depois o núcleo desse sujeito, para saber com qual termo que o verbo está concordando. Aqui, a concordância é uma legislação mais rigorosa. Qual que é a palavra mais importante? Legislação. Esse que é o núcleo, ok? Então, letra C. Vamos lá. Número 3. Assinar a alternativa que completa corretamente as frases. Então, aqui, ó, temos um verbo seguido de se, ok? Temos aqui o verbo manter, repor, o verbo haver, que em vias de regra é impessoal, né? Aí a gente tem que confirmar isso no enunciado, e o verbo intervir. Então, observem bem aí o que a gente tem e o qual que seria o enunciado correto, a alternativa correta. Aqui, a 4, é só olhar também o núcleo do sujeito, né? A ocorrência de interferências. Leva ou levam? A concluir que existe ou existem uma relação profunda entre homem e sociedade que os torna ou os tornam. Então, tem que observar bem a qual termo o verbo se refere. Isso que é o mais importante na concordância verbal. A qual termo está se referindo, ok? Então, não posso ficar esperando muito para vocês responderem, senão o nosso tempo passa aqui, né? Olha só, comenta-se ou comentam-se? Só que aí a gente vai ver, entre analistas políticos, comenta-se que, né? Comenta-se algo. Então, não tem nenhum termo aí para fazer concordância no plural. Então, não é comentam-se, é comenta-se. Comenta-se que ele está doente, ok? Então, são verbos, inclusive, que são utilizados em textos dissertativos, né? Comenta-se que, assevera-se que, e assim vai. Então, comenta-se entre analistas que se o governo, aí nós temos manter, mantiver e manter-se. Tá. Vocês devem já ter visto aí com o Tenente Willer os verbos irregulares, né, gente? Então, manter é o verbo no infinitivo. Só que, se o governo, nós temos, então, um subjuntivo. E aí, não é se o governo manter, é se o governo mantiver. Vamos lembrar que o verbo manter, ele é derivado do verbo ter. Então, não é se eu ter, é se eu tiver. E não existe se eu tesse também, né? É mantivesse. Então, se o governo mantiver essa política salarial e se o empresariado não o repor é a mesma coisa do manter, é um verbo irregular. Ele não segue a mesma regularidade de conjugação. Então, repor, derivado do verbo pôr. E não é se eu pôr, né? É se eu puser. Então, é se eu... e se o empresariado não repuser as perdas salariais, haverá sérios problemas. Não existe, neste caso, haverão, porque o verbo haver, no sentido de existir, singular, ok? Então, haverá, existirá, né? No caso, existirão, né? Se fosse existir.
problemas estruturais a serem resolvidos e quando os sindicatos intervierem, certo? E aí, então, nós temos a letra D, ok? Intervir também é um verbo irregular. Tá, vamos para 4, então, né? Alguém já colocou aí resposta, Juan. 4, letra A. A ocorrência de interferência leva-nos, muito bem, leva a concluir que existe uma relação profunda. Existe, porque existe o quê? Uma relação profunda. Gente, dica: normalmente os verbos intransitivos, eles possuem ordem inversa. Então, aconteceu um acidente, havia pessoas ali, sempre que a gente tem, existiam algumas pessoas, porque o haver nesse caso é VTD, sempre que a gente tem um VI, é normal a ordem inversa, por isso que às vezes atrapalha a concordância correta. Então, continuando. A ocorrência de interferência leva-nos a concluir que existe uma relação profunda entre homem e sociedade que os torna mutuamente dependentes. Por que que os torna? É porque o que torna esse que, ele está se referindo a qual termo? Relação profunda, ok? Então, 4, letra A. Muito bem. Agora vamos para 5 e para a 6. Olha só. 5, questão relativa ao termo se, certo? Então, atentem muito bem, eu quero a questão correta. O se, ele pode ser partícula passivadora, nesse caso tem que concordar com o sujeito, ou ele pode ser índice de indeterminação do sujeito, e nesse caso vai ficar no singular. Quando que concorda com o sujeito? Quando que é a partícula passivadora? Quando o verbo é VTD, transitivo direto, ok. Quando que é índice de determinação de sujeito? Quando a gente tem um VI, ou um VTI, ou um verbo de ligação, certo? Número 6, asseguro a vossa senhoria que não precisas ou precisais. Incomodar-se, ou incomodar-te, ou incomodar-vos com a elaboração dos testes. Podes ou podeis ficar tranquilo. Concordância com pronome de tratamento. Qual é a regra? O que que fala? Certo? Então, vamos lá. Franklin já falou que Emanuel Franklin, 5, letra D. Muito bem, Emanuel. Isso mesmo. Por que que a 5 é a letra D? Porque reformar é VTD, está no plural, concordando com o sujeito ternos. Ó, A, trata-se de quê? Já tem o de, é VTI, então tinha que ser tratava-se de questões. Comprou-se terrenos, está errado, tinha que ser compraram-se terrenos, para concordar com terrenos. Precisam-se de datilógrafos, já tem o de, indica que é VTI, então não podia estar no plural, é precisa-se de datilógrafos. Reformam aqui sim, concorda com ternos. Obedeceram-se aos severos, aos, preposição, tinha que ser obedeceu-se aos severos regulamentos, ok? Então, 5, letra D. Agora, questão 6. Vamos lá, rapidinho. Ó, 6A, muito bem. Emanuel está acertando todas. Gente, pronome de tratamento sempre vai concordar na terceira pessoa da terceira pessoa, né? No caso aí é singular, então terceira pessoa do singular. Vossa senhoria que não precisa se incomodar, e aí os pronomes também, né? Não só os verbos, como também os pronomes, pode ficar tranquilo. 6, letra A. Vamos lá, 7. Verbo fazer, verbo haver e verbo existir. Agora, atenção na 8. Qual que não há erro? E aí nós temos locuções verbais
com o haver e com o existir. Deixa eu ver aqui. Deixa eu parar com tempo. Então, vamos lá, gente, ó. Faz anos que o homem se pergunta. Faz anos, ok? Verbo fazer indicando tempo, sempre singular. Faz, fez, fazia. Se não houvesse medos, verbo haver no sentido de existir, sempre no singular, ok? Se não houvesse medos, como existiriam esperanças, ok? Porque o existir, sim, ele é pessoal e ele tem sujeito, nesse caso, esperanças. Então, e aí, olha, de novo, o verbo existir está na ordem inversa. Então, portanto, letra A. Agora, número 7. Número 8, aliás. Alternativa em que não há erro. Devem haver poetas que pensam no desastre aéreo como sendo o arrebol. E aí, todas as frases são iguais, aliás, são parecidas, muda aí a questão do verbo. Então, devem haver poetas. Ok? Errado. Por que está errado? Porque se deve haver, se tem o verbo haver, tem que ser singular. Então, deve haver poetas. Muito bem. B, deve existir poetas. Errado também. Por quê? Porque agora não é mais o haver, agora é o existir. E com o existir, sim, devemos colocar o verbo auxiliar no plural. Então, devem existir. C, pode existir poetas. Aqui a gente só mudou o verbo auxiliar. Também tinha que ficar no plural. Podem existir poetas. Letra D. Pode haver poetas. Aí sim. Singular, singular. E a podem haver poetas, está errado, né? Tem que ser pode haver. Sempre, então, que tivermos uma locução verbal com o verbo haver, verbo no singular. Se essa locução tiver o verbo existir, aí sim pode ir para o plural, assim como o próprio verbo existir. Bom, questão 9. Assinale a alternativa incorreta segundo a norma gramatical. Ok? E a 10, vocês vão preencher aí com o verbo surgir, verbo ser, e aí o adjetivo. Gente, se houver alguma dúvida, ok? Falem, por favor, para a gente prosseguir, porque após essa aqui a gente já vai iniciar concordância nominal. Então, vamos lá. 9A. Os Estados Unidos declararam. Certo. Ok? Tá pedindo a errada, né? Os Estados Unidos declararam. Tem o adjetivo, tem o artigo determinante, então tá certo. Aqueles casais pareciam viverem. Certo ou errado? Cancelamos o passeio, haja visto um mau tempo. Mais de um dos candidatos se cumprimentaram, ok? Ideia de reciprocidade. Não tínhamos visto as crianças que faziam 8 anos. Fazer aqui é no sentido de completar 8 anos, né? Então, gente, 9, letra B, ok? O erro aí. Aqueles casais pareciam viver. 10. Identifique a alternativa que completa corretamente. Ele confirmou que nos ouvirá com prazer, mesmo que surjam problemas. Surjam problemas. Plural, plural. Que sejam considerados, porque os problemas sejam considerados
incontornáveis, ok? Então, plural, plural, plural. Então, letra B. Vou dar um tempo aqui para vocês anotarem aí o gabarito. Aliás, acho que não tem necessidade, porque eu vou colocar no grupo depois, né? Vocês acompanham depois, só para ver aqui o nosso tempo, só porque nós temos apenas 15 minutos. Então, vamos lá, gente. Ó, concordância nominal. E aí, como nós já falamos aqui, é necessário passar-se mais rápido por causa do nosso tempo, mas estou aí à disposição no privado se alguém ficar com alguma dúvida, tá certo? Nós não temos tempo para aprofundar muito, né, tirar as dúvidas de todos, mas dentro das possibilidades, estou aí à disposição de vocês. Bom, o adjetivo, o pronome, o artigo e o numeral, eles concordam com o substantivo a que se refere em gênero e número. Então, aqui nós temos a concordância nominal, né? Concordância, então, do adjetivo, do pronome, do artigo e do numeral com o substantivo. E aí, a regra geral me fala que o adjetivo tem que concordar com o substantivo em gênero e número. O pronome, o artigo e o numeral, idem. Tá. A partir de hoje, o Hanson vai assumir o seu lugar. Ok? Então, esse o está no plural, porque o outro nome está no plural. O seu lugar está no... Perdão, gente, masculino, né? E singular. O seu lugar, masculino e singular também, porque lugar está no singular e está no masculino. Então, a concordância é essa. Apenas as duas malas pequenas são minhas. Malas, feminino e plural. As duas pequenas e minhas a mesma coisa. Certo? Bom, seria simples se não fosse gramática, né? Então, vamos lá para os casos especiais. Bom, adjetivo anteposto, ou seja, que vem antes de dois ou mais substantivos. Como que eu devo fazer a concordância? Com o mais próximo. Nova escola e professores terei este ano. Novos professores e escola terei este ano. Nova escola, novos professores. Sempre que nós tivermos, então, um adjetivo só e dois substantivos. E aí, esse adjetivo, ele está antes dos substantivos. Agora, adjetivo posposto, ou seja, após os dois substantivos ou mais. Admitem-se duas formas, ok? Se os substantivos forem do mesmo gênero, vai ficar, claro, nesse gênero no plural. Ou pode concordar com o mais próximo. Gente, atentem bem para isso aqui então, olha. O presidente recebeu o ministro e o secretário argentinos. Argentino pode se referir apenas ao secretário ou argentinos para se referir ao ministro e ao secretário. Mariana usa saia e blusa estampadas, certo? A blusa e a saia são estampadas ou somente a blusa é estampada. Então, eu comprei vestido e calça nova, comprei vestido e calça novos, ok? Como está aí falando sobre gêneros diferentes. O masculino plural prevalece, né? Então, se os substantivos forem de gêneros diferentes, o adjetivo ficará no masculino e muda apenas o número. Então, comprou na feira goiaba e caqui maduros. Está concordando com os dois. O garçom trouxe-nos o vinho e a laranja bem gelados. É claro, gente, que essa concordância aqui, ela tem que ser uma concordância também pensada, viu? Porque se eu tenho, suponhamos, né? No churrasco havia carne e cerveja gelada. Se eu falo que é carne e cerveja geladas, eu vou dar a entender que a carne também estava gelada. Então, atentem bem para a questão também do sentido, ok? Então, isso tudo quando o adjetivo ele vem depois. Se vier antes, apenas uma concordância. Se vier depois,
Temos duas possibilidades, concordar com os dois ou com o mais próximo. Agora, o adjetivo na função de predicativo de sujeito, ok? Se o sujeito for composto, a concordância poderá obedecer duas regras. Primeiro, se o adjetivo ele vier depois dos substantivos, ficará no masculino plural. Se os substantivos tiverem gêneros diferentes, ok? Professora e aluno, feminino e masculino, chegaram apressados, né? Eles estavam apressados. O dentista e o cliente estavam gripados, masculino. A telefonista e a secretária foram atenciosos. Agora, quando o adjetivo vier antes de substantivos de gêneros diferentes, poderá ficar no masculino plural, concordar com o substantivo mais próximo. Tá, como que é isso? Sempre em concordância tem essa questão de vir antes ou vir depois, né? Então, olha só. Preocupados, a mãe e o pai ligaram para o filho. Ou eu também poderia colocar preocupada. Por quê? Preocupada, a mãe. Então, a concordância pode ser com a mais próxima. Satisfeita, a advogada e o réu comemoraram a vitória. Tá bom, gente? Então, se vier depois, sempre vai ficar no plural, concordando com os dois. Se vier antes, pode concordar com os dois ou com o mais próximo. Igual lá a regra de concordância verbal com dois sujeitos. Agora, o predicativo do objeto, que nós também estudamos. Se o núcleo do objeto ele for constituído por um único substantivo, o adjetivo concorda com ele. Entregou-me o carro amassado. Mantiveram as lojas fechadas. Então, carro amassado, lojas fechadas. Se o objeto ele for constituído por dois ou mais núcleos, então, olha só, julgaram o filme e o ator bem fracos. Se forem do mesmo gênero, né, o adjetivo vai para o plural, ok? Então, o caseiro encontrou a porta e janela, feminino, feminino, arrombadas. Se o objeto for composto de dois ou mais núcleos, constituído por substantivos de gêneros diferentes, o adjetivo ficará no masculino plural. Sempre prevalece o masculino quando são gêneros diferentes. Isso aí você já sabe. Caso o predicativo venha antes do objeto, então, vocês estão vendo o seguinte, sempre que vem depois, que é a ordem correta, só tem uma possibilidade, certo? Concorda com os dois, plural. Agora, sempre que vem antes, aí é que a questão muda de figura, que eu posso ter mais de uma possibilidade. Então, caso o predicativo venha antes do objeto, poderá concordar com o mais próximo, ok? O anfitrião considerou encantadora a jovem, ou pode ser encantadoras a jovem e a sua família. A prática tornou respeitado o médico e a enfermeira, ou respeitados o médico e a enfermeira. Certo, gente? Então, relembrem aqui, por favor. Sempre que tiver na ordem correta, sujeito, verbo, complementos, normalmente uma possibilidade, ok? Quando vem antes ou ordem inversa, duas possibilidades. Agora vamos, isso a gente viu, um adjetivo com dois substantivos. Agora nós vamos ver dois adjetivos com um substantivo. Atentem bem que isso aqui sempre cai. Caso se refiram ao mesmo substantivo, e aí determinado por artigo, certo? São possíveis as seguintes concordâncias. O substantivo ele fica no singular e coloca-se o artigo também antes do segundo adjetivo. Então, eu vou repetir, atentem bem. Meu professor ensina a língua inglesa e a língua, está implícito, francesa. Então, o termo está no singular, mas eu repeti o artigo. Agora, imagina, eu vou colocar as línguas inglesa e francesa, certo? Então, eu conheço os andares, quarto e quinto, ou eu conheço o quarto e o quinto andar, certo? Se eu repetir o artigo, então, singular. Se eu não vou repetir o artigo, eu coloco a palavra no plural. Entendido? Se o substantivo estiver depois de dos adjetivos, né, no caso são os dois,
Também serão possíveis as duas concordâncias. Contudo, o artigo ficará sempre no singular. Ó, o primeiro e o quarto andar, certo? Então, é a moça lá na da limpeza. Ela limpou o primeiro e o quarto andar, certo? Ou ela limpou o primeiro e o quarto andares, certo? Bom, menos, gente, pelo amor de Deus, tem um memezinho, né? Seja menos. Não existe menos, né? Menos é advérbio. E todas as vezes que a gente se deparar com concordância nominal, advérbio é invariável. Vocês já devem ter estudado isso, ok? Então, o que é advérbio? Menos, alerta, pseudo, né? Falso. Então, menos garantias, menos pessoas. O grupo de pessoas acompanhava alerta. Eles estavam em alerta. Por isso, singular. A polícia prendera a pseudo-médica. Atenção, há gramáticas que aceitam a flexão do número para o advérbio alerta, considerando um adjetivo equivalente a atentos. As crianças permaneciam alertas. E alerta pode ser substantivo, nesse caso vai ser flexionado. Os alertas foram dados, né? O alerta tipo sirene aí. Outros termos, ó, mesmo, próprio, anexo, incluso, leso, kit, servido, obrigado, são adjetivos. Então, olha, vocês já devem ter ouvido. Menina diz obrigada, menino diz obrigado, certo? Então, essas palavras são adjetivos e tem que concordar com o substantivo a que se referem. Elas mesmas, elas próprias fizeram a tarefa. Nós estamos kits, ok? Não vou ler todos aqui os exemplos, não. Agora, gente, não sei se vai falar aqui em relação à palavra em anexo, tá? Ah, não, tá aqui. Quando antecedida da preposição em, a palavra anexo fica invariável. Então, olha só, atentem bem. Aqui, ó, as explicações estão nas páginas anexas. Anexas, concorda com páginas. Agora, atentem bem, normalmente a gente envia um e-mail e fala assim, olha, a documentação que você pediu segue em anexo. As fotos seguem em anexo, os documentos seguem em anexo. Sempre que for em anexo, é invariável. Se não tiver em anexo, se não tiver o em, vai ser os documentos anexos, as cópias anexas. A palavra mesmo é advérbio no sentido de realmente, quando a gente fala assim, nossa, é mesmo? Esse mesmo, ou então, né, nesse caso aqui, ó, a recepcionista resolveu mesmo, tipo, de verdade, de fato, ela resolveu mesmo o problema. Os jogadores ficaram na concentração mesmo, de verdade. Agora, quando é recíproco, ela mesma fez, ele mesmo fez, aí concorda. Muito pouco, bastante, meio, caro e barato. Gente, se for pronome indefinido, ou adjetivo, ou numeral, varia. Se não, se for advérbio, é invariável. Então, como que eu vou saber? Tá, o muito, por exemplo, né? Estou muito feliz. Estamos muito felizes. Passa a palavra para o plural, né? Se o muito permanecer invariável, significa advérbio. E esse muito é realmente de intensidade, certo? O pouco também. Então, muitas pessoas, muitas queixas. Agora, eu sou muito tímida, ok? A mesma coisa acontece com o meio. Não existe, ela está meia triste. Meio triste, porque é advérbio. Agora, existe meia maçã, meia laranja, porque é numeral. Existem os meios de comunicação. Bastante. Muita gente acha que não existe bastantes. Existe sim, quando equivale a muitos. Fizeram bastantes críticas, muitas críticas. Agora, bastante geladas, muito geladas, advérbio. Caro e barato. Ah, também falam, assim, não existe barata. Existe barata, sim. Ok, gente? Quando for adjetivo. Então, atentem bem. Para saber se é adjetivo ou advérbio, a diferença é se concorda com, se está se referindo a um substantivo ou ao verbo.
Então, atentem bem. Ó, as passagens de avião estão muito caras, ou então estão muito baratas. Isso aqui é adjetivo porque concorda com passagens. Agora, os computadores custam caro. Não falou que os computadores são caros. Custam. Aqui o caro está se referindo ao verbo custar. Ok? Esta blusa me saiu barato. O barato aqui refere-se ao sair. Então, essa é a diferença entre adjetivos e advérbios. Ok? O meio aqui, eu já falei o bastante. Isso aqui depois vocês vão precisar ver um pouco mais com atenção e o nosso tempo já terminou. Bom, a gente ainda teria mais uns 11 slides. Eu vou enviar para vocês no grupo e a gente finaliza aí essa matéria de concordância nominal na próxima semana, ok? Na próxima quinta. Então, gente, obrigada mais uma vez, obrigada. Estudem muito, né? Advérbio. E façam, deem uma lida, né, nesse material e tentem fazer as atividades, ok? Bem como outras questões também, como já disse na aula anterior, vocês precisam se dedicar muito, né, porque a matéria é muito extensa de língua portuguesa, ok? Um abraço para vocês, fiquem com Deus e até a próxima aula.